Sim TV, feita para você curtir. Olá, estamos entrando no ar com Caminhos de Luz aqui pela Sim TV. Muito bom dia a todos, que Deus abençoe a todos nós. Gente, infelizmente esse século está marcado pelos tormentos emocionais e são muitos, as psicoses, as compulsões, as depressões, que é conhecido como o mal do século, e hoje a gente vai conversar sobre uma delas, que é o TB, transtorno bipolar, que antes era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Quem vai tratar deste assunto conosco é o doutor psiquiatra Salatiel da Silva. Ele, doutor Salatiel, que já esteve conosco em outros programas, né, nos brindando com mais conhecimento. A gente vai conhecer hoje a respeito dessa patologia, a questão espiritual dessa patologia também. Agora, convidamos você a pensar em Deus, em Jesus e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, você não vai sair daqui, próximo bloco, o Dr. Salatiel da Silva falando sobre transtorno bipolar. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, já estamos de volta. Como dissemos no bloco anterior, vamos conversar hoje a respeito do transtorno bipolar. Quem vai nos ajudar a entender a respeito desse assunto é o doutor Salatiel da Silva, psiquiatra, que já esteve conosco em outros programas e que nos brinda novamente com a sua presença. Bom dia, doutor Salatiel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para conversar um pouco sobre temas de interesse da comunidade. Principalmente aqueles que são relacionados com o comportamento humano alterado. Doutor Salatiel, nos últimos anos, o diagnóstico dessa doença cresceu muito, né? O diagnóstico do transtorno bipolar. Por quê? Isso em função dos meios de diagnóstico. Na realidade, esse tipo de transtorno sempre existiu. Na própria Bíblia, lá figura, né, muitos personagens que apresentavam este comportamento, como você mencionou, um comportamento oscilante, que ora manifesta-se com exaltação, ora manifesta-se com depressão profunda. Então isso já existiu ao longo dos tempos, só que agora os recursos diagnósticos aumentaram, se ampliaram, se aperfeiçoaram e também os profissionais começaram a compreender melhor a dimensão desse tipo de transtorno, que hoje não se resume apenas no comportamento que oscila da excitação à depressão. Existe uma variedade de comportamento que compõem o espectro do transtorno bipolar. Como identificar, como na verdade diferenciar, doutor Salatiel, o quadro normal do patológico? A questão é que todos nós temos modificações do humor. O transtorno bipolar, a característica básica dele é a mudança de humor que vai para um polo ou para outro polo, o polo da exaltação ou para a depressão. No comportamento normal, todos nós temos uma variedade muito grande do nosso estado de humor, no que diz respeito a acontecimentos do cotidiano. Por exemplo, perdas significativas que todos nós sofremos ao longo da vida, é muito natural que uma pessoa se entristeça por um determinado período, mas em seguida a própria pessoa ela retorna ao seu ritmo normal. Então, no dia a dia, nós encontramos pessoas que às vezes se exaltam quando o ambiente é de alegria, mas depois eles retornam à sua eutimia, quer dizer, ao seu humor
equilibrado. No entanto, quando as pessoas permanecem nesse estado de humor alterado, é que vem caracterizar a doença. Ou seja, ele vai de um polo a outro rapidamente ou não? Isso também tem um processo. Há uma variedade muito grande. O início da doença ela pode começar com a mudança de humor progressivo. Muitas vezes a pessoa apresenta-se com um tipo de irritabilidade frequente, mau humor, às vezes impaciência, às vezes um pouco de agressividade, outras vezes de distanciamento das outras pessoas, de afastamento do seu trabalho, de entristecimento sem um motivo aparente, outras vezes ocorrem motivos. Então, quando este comportamento ele permanece por algum tempo, acima de uma semana, então já se deve observar como é que está aquela pessoa. Diferentemente do luto, muitas vezes quando se perde um parente, é compreensível que alguém vivencie um luto. O luto é exatamente a reação à perda daquele ser querido que partiu e por um período, em média 4 meses, até um tempo um pouco maior, é compreensível que a pessoa apresente um comportamento de entristecimento, de tristeza. Mas passado esse período, a pessoa retorna à sua vida normal. Quando a pessoa não consegue retornar, é que caracteriza o quadro patológico. Doutor Salatiel, essa doença, ela pode ser, já está comprovado que ela pode ser hereditária ou não? Sim. Na realidade, a maioria das doenças graves da psiquiatria, elas têm uma conotação hereditária. No que diz respeito ao transtorno bipolar, em média, 4%, entre 2% a 4% da população, elas podem apresentar esse tipo de transtorno. Agora, se existe um membro na família que tem o transtorno, a possibilidade de que os filhos venham apresentar é em média de 20%. Se existem mais parentes na família, esse risco aumenta. Isso não quer dizer que seja obrigatório, são riscos que ocorrem de forma que há, sim, um componente hereditário que pode estar contribuindo para o aparecimento da doença. Embora nós não herdemos a doença, nós herdamos possibilidades genéticas de apresentar a doença. Os pais, doutor Salatiel, têm assim, algum meio de, já na infância, como o diagnóstico hoje, através dos recursos, como o senhor bem falou, pode ser dados mais precocemente. Os pais podem observar também já nos seus filhos e, se isso prejudicar a criança, levar ao médico, no caso ao psiquiatra, para ele assim detectar se há essa patologia ou não? É verdade. Hoje, eu acho que nós temos condições de observar melhor o comportamento da criança. Até algum tempo atrás, a criança praticamente passava desapercebida com relação ao seu comportamento, porque os pais só ficavam atentos quando as crianças apresentavam alguma lesão física, corporal, alguma pancada, e o próprio comportamento da criança era tido como um comportamento de criança, então tudo era possível. Mas hoje se sabe que já na idade infantil, no período infantil, a criança pode apresentar algum comportamento de irritabilidade fácil, choro fácil, ou então a pessoa, ele começa a ficar muito exaltado, com muita raiva, com facilidade, impaciência, inquietude constante. Então leva os pais a ficarem atentos para esse comportamento. Até mesmo os professores nas escolas, as psicopedagogas também estão atentas a esse tipo de comportamento para encaminhá-lo a um profissional, porque é muito mais importante que o tratamento seja feito num período precoce. Em relação ao tratamento, hoje se tem conhecimento se há cura para essa patologia ou não? A cura, eu acho que é um termo assim um pouco forte, porque nós curamos a crise. A doença em si, como ela tem uma conotação também genética, às vezes não, porque não se observa nessa geração nenhuma pessoa com a síndrome, com o transtorno,
mas é porque muitas vezes passa desapercebido determinados comportamentos. Às vezes o pai ou a mãe, um tio, um avô, apresentou um determinado tipo de comportamento que passava períodos com muita euforia, comprando muita coisa, se desfazendo de bens, ou então ficava isolado. Não era infrequente no interior pessoas que apresentavam esse comportamento depressivo, por exemplo, né, ficarem afastados, trancados numa casa durante meses, até que a doença regredisse, porque a doença tem um período também. Claro que com o tratamento esse período fica menor, mas como a doença ela poderá ser cíclica, 6 em 6 meses, de ano em ano, às vezes passa mais tempo, então a gente pode identificar, a gente pode considerar, né, hoje em dia todos nós consideramos que a cura ela está relacionada com a adesão ao tratamento. Então a pessoa que apresenta esse tipo de transtorno, ele tem que estar consciente de que ele também é responsável, né, pelo próprio tratamento. O paciente tem que saber que ele tem um transtorno e que ele precisa cuidar da sua saúde mental. Isso envolve uma série de regras com relação à preservação do sono, a não fazer uso de determinadas substâncias que são excitantes, não é? Determinados tipos de estímulos excessivos também deve-se evitar. Então, tem uma série de critérios que se deve levar em conta para que a pessoa não venha a ter novos episódios. Mas, de um modo geral, é um transtorno, dependendo do caso, que a pessoa vai ter que cuidar, né, ao longo da sua vida. Esse tratamento, doutor Salatiel, ele é feito com medicamentos, não é isso? Sim, a medicação ela é imprescindível. Hoje, nós temos uma variedade muito grande de recursos terapêuticos com medicações que a pessoa pode ficar utilizando sob a supervisão de um psiquiatra para que ele possa ser acompanhado ao longo, né, do tratamento, porque ele envolve uma série de cuidados, de tomar medicação com regularidade, né, de vindas à avaliação do profissional para que ele avalie se a dosagem do medicamento é conveniente para aquele período ou precisa haver alguma modificação, ou às vezes até um outro tipo de medicamento que se adequa melhor ao quadro clínico daquele paciente. A pessoa, no caso, que faz esse tratamento, tem alguma possibilidade dela deixar de tomar o medicamento ou não? Ela vai ter que tomar ao longo de sua existência? Isso também é muito variável. Uma pessoa que já teve vários episódios, isso já indica que ela não deverá parar com o tratamento, pelo menos assim, por um período muito prolongado, e quem sabe a vida toda. Como uma pessoa que tem um problema cardíaco, uma pessoa que tem um problema, né, do pâncreas, uma diabetes, que vai ter que realmente ter uma regra de vida e usar medicação e até uma dieta ao longo do tempo. Então, hoje em dia, assim, cada pessoa é responsável pela sua saúde. A doença, ela é responsabilidade dos médicos, mas a saúde, ela merece o cuidado da pessoa. A pessoa tem que aprender a cuidar da sua saúde. A gente falou até agora, doutor Salatiel, do aspecto biológico, né, da questão física. Mas tem aí, doutor Salatiel, eu não falei, queria até pedir desculpa, ele é espírita, ele frequenta a casa Adolfo Bezerra de Menezes, da nossa querida amiga, que é presidente lá, a doutora Mércia de Carvalho. Então, queria perguntar o seguinte, o que o Espiritismo nos diz a respeito deste ou dos transtornos existentes hoje no nosso mundo? Dentro da compreensão espírita, há um entendimento através das comunicações de médiuns que já transmitiram, né, essas mensagens de pessoas que partiram para outra dimensão e trouxeram as informações a respeito do seu sofrimento. Então, existe uma crônica de Chico Xavier quando ele se refere aonde estão os tiranos, isto é, aonde estão aquelas pessoas que foram muito malvadas, que foram cruéis, que dizimaram populações, que deflagraram guerras, né? Como essas pessoas estão? Onde é que elas estão?
E então a comunicação é de que essas pessoas elas retornam à reencarnação com muitas marcas no seu perispírito, porque o perispírito ele é um envoltório eletromagnético que capta, né, absorve todo tipo de atitudes do comportamento que a pessoa vivenciou na sua existência. As atitudes que ferem as leis divinas, elas ficam marcadas no perispírito que o indivíduo leva para outra dimensão. Quando ele retorna, porque ele tem que pagar os débitos cometidos, porque muitas dessas pessoas, elas partem para outra dimensão e não foram justiçados, quer dizer, não tiveram nenhuma pena pelo que fizeram. Muitas vezes até são exaltados, ficam como heróis, não é? Mas na realidade eles têm que retornar com as marcas dos seus males. E essas marcas, principalmente aquelas pessoas que cometeram grandes males, eles vêm com defeitos principalmente físicos e mentais. Aí nós temos os retardos mentais, as doenças mentais, principalmente as doenças mais graves, que já vêm com a marca dos males que foram praticados. Muitas vezes a pessoa vem, né, com a mente praticamente anulada, uma esquizofrenia, um retardo mental, até mesmo um transtorno bipolar, em que ele vai ter que passar por uma série de situações para domesticar sua mente, que ainda está muito rebelde e que necessita passar por um período em que ela fica anulada, para que o indivíduo possa realmente pagar os débitos que ele cometeu, aprendendo com as limitações que a doença lhe impõe. Então, os transtornos mentais, eles figuram como essas enfermidades, né, que vêm como débitos para que as pessoas paguem, às vezes, mais de uma encarnação. Muitas vezes a pessoa retorna e ainda não conseguiu melhorar. Por exemplo, muitos suicidas que realmente deram fim à sua encarnação, à sua existência nessa encarnação, eles vão com marcas e voltam, por exemplo, com epilepsia, com uma lesão cerebral, ou mesmo com uma esquizofrenia, e assim por diante. Então, essa é a compreensão que a doutrina nos dá, e que tem uma lógica, pelo menos até hoje, é a que me parece mais lógica, porque senão, como seria a justiça divina, não é? Uma pessoa que cometeu muitos males, aproveitou bem a sua vida e partiu, ainda mesmo assim, com honras. Como é que ficaria? Então ele vai ter que retornar para pagar todos os seus débitos. Muitas vezes, ou junto com as pessoas que ele cometeu, os seus males, ou numa região onde existe muito sofrimento. Inclusive, eu particularmente assisti uma entrevista onde Hebe Camargo, na década de 70, perguntava a Chico Xavier, na entrevista que ele concedeu a ela, porque a questão da esquizofrenia. Ele respondeu que, via de regra, Emmanuel falou para ele que os esquizofrênicos de hoje, via de regra, são os suicidas de ontem, né? Exatamente. Então, corrobora com o que o senhor acaba de nos dizer. Né? E não é incomum nós observarmos esquizofrênicos que têm alucinações, delírios de perseguição, que representam simbolicamente, provavelmente, essas pessoas que ele deflagrou o mal e que voltam cobrando esse tipo de justiça que ainda não foi feito. O senhor acredita, doutor Salatiel, com todo o embasamento que o senhor tem, tanto na área médica quanto na área espírita, do conhecimento espírita, o senhor acredita que o espírito pede essa prova ou não? Como o senhor falou, está lá no perispírito dele, vem como uma necessidade do espírito de expiar e assim debelar aquele mal que ele fez a si mesmo. A compreensão que nós temos é que quando o indivíduo passa para outra dimensão, a sua consciência se alarga. Ele tem uma compreensão maior do próprio comportamento. Muitos, eles não despertam para isso, mas muitos despertam e têm consciência dos males que fez. Muitas vezes até a parentes próximos, por exemplo, a mãe, a pai, a irmão, a esposa, a esposo. Então, quando ele desperta do mal que fez, ele mesmo pede
para vir, né, com um tipo de vivência onde ele possa expiar o seu próprio mal. Então, muitos pedem, né, e pedem até ajuda, e muitos familiares que já partiram, às vezes se comprometem de vir ajudá-lo. Existe uma relação também nessa questão aí da própria família, no caso da pessoa que está lá envolvida ou que tem esse problema, que seja também um tipo de provação, porque não é fácil conviver com transtorno, com a pessoa que tem esse transtorno. É verdade. Muitas vezes os familiares estão envolvidos e, diante do afeto que envolve os laços familiares, eles se comprometem de vir, muitas vezes agora com papéis trocados. Por exemplo, aquele que era pai vem agora como filho, aquele que era mãe vem como filha. Então, para que ela possa ser cuidada, isso como uma medida de reatarem os laços afetivos que foram partidos. Bem, gente, olha, aqui quem ainda não conheceu, vamos só pedir licença aqui rapidinho ao Dr. Salatiel, A Viagem, uma busca pela verdade, é o novo lançamento da casa editora O Clarim. A gente já fez o lançamento, graças a Deus foi tudo muito bem. Quem quiser adquirir o livro, no SEDAC tem, na Livraria Espírita Alta de Souza, no Praia Shopping, na banca de revista Boa Leitura, ou então em qualquer site de livraria espírita aqui no Brasil, você com certeza encontrará na Candeia, na Boa Nova, já está lá. É só fazer o seu pedido e aproveitar aí mais uma leitura, mais informação. E temos também aqui, gente, o Grupo Arte Espírita Divina Luz convida a todos para participar de um evento que é intitulado As Obras de Chico Xavier na Arte Espírita. Quem vai ser o palestrante, quem vai falar a respeito disso é Reginauro Souza, que vem do Ceará. As oficinas vão acontecer de danças, poesias e teatros, tendo como facilitadores Rodolfo, Jaqueline e Francesco. Deve ser, porque a pronúncia aqui não sei se é correta, então se eu não acertei, me desculpe. E vai ocorrer no dia 27 de abril, agora, deste ano, a partir das 14 horas na SECA, Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, que fica ali na Gustavo Cordeiro de Farias, em Petrópolis. Mais informações, 9171 5527 ou 8878 1149. As inscrições são gratuitas, você pode participar. O apoio é da SECA, da FERN e da Abrarte. E tendo como patrocínio Pousada Terra. Então está aí, dia 27, mais um excelente evento envolvendo a arte espírita aqui do nosso estado. Bem, olha, o próximo programa a gente vai continuar, né, com esse tema, porque são muitas ainda as dúvidas que temos, principalmente nessa área a respeito da própria patologia, a questão, né, do espiritismo, o que é que ele nos diz mais. E a gente vai ficando por aqui, só tem a agradecer ao Dr. Salatiel, ele vai continuar próximo programa, a gente vai pedir ao Dr. Salatiel que agora deixa uma mensagem para as pessoas, Dr. Salatiel, que passam por esse problema, né? O que é que elas podem fazer para melhorar a condição de vida daquela pessoa que sofre e se ela sofrer dela mesma? Primeiro é necessário que o familiar ele tenha a esperança de uma melhoria significativa da pessoa que está sofrendo do transtorno bipolar, porque com a medicação muitos têm uma vida relativamente saudável, podem exercer sua profissão, eles podem conviver com a família. Eu tenho vários pacientes que têm uma vida produtiva, têm filhos, né, têm uma boa convivência e que podem ter uma vida relativamente normal, desde que continue o seu tratamento. Eles têm esta consciência de que precisam se tratar para que a sua vida não seja alterada, modificada. Então, isso é possível. Então, não se desesperem, tenham esperança, procure um profissional que vocês conhecem, confiam, e submetam o paciente a esse tratamento necessário para que ele possa levar uma vida o mais produtiva possível. Até porque, se ele é tratado no início, uma parte da sua mente que ainda está preservada,
ela pode ser ampliada, melhorada e até com isso a parte que está comprometida ser diminuída, embora ela não desapareça totalmente. Ela é recolhida, desativada e a parte sadia pode ficar realmente, assim, ocupando muitos espaços produtivos na vida da pessoa. Então, com relação a... Será que a doutrina espírita pode ajudar? Sim. Muitas vezes a pessoa leva o nome do seu familiar para a casa espírita para que ele receba auxílio espiritual, receba energias positivas para que ele possa se acalmar. Inclusive, muitas vezes, essas pessoas, dentro da compreensão da doutrina, elas são obsidiadas. Existem espíritos que muitas vezes sofreram males, né, daquela pessoa e que retornam querendo incomodá-lo, cobrando dela determinados tipos, né, de infrações que foram cometidas. Isso eu já percebi em muitos pacientes, inclusive médiuns que a gente conhece, eles apresentam esse tipo de sofrimento. Eles sabem que estão sendo atormentados, por isso eles frequentam sempre e melhoram, não é, dos seus incômodos quando frequentam os centros espíritas, para que ao lado disso tenha o tratamento. Existe o tratamento médico que deve ser procurado e continuado, e também tem o tratamento espiritual, que é importante, né, para que a pessoa possa também, né, cuidar dessa outra parte espiritual que hoje ela é muito importante. O que quer dizer que mesmo que a pessoa seja de uma outra religião, não tem problema nenhum, não precisa mudar de religião. E a uma casa espírita, qualquer pessoa de religião diferente pode frequentar. É um benefício que pode melhorar a vida da pessoa e a pessoa continuar na sua religião. Porque a doutrina espírita ela tem 3 vertentes que realmente são muito trabalhadas, que é a parte religiosa, a parte filosófica e a parte científica. Onde a parte científica hoje é estudada por muitos pesquisadores, muitos médicos, muitos professores universitários, né, pensadores, né, que realmente se debruçam em encontrar respostas científicas que já estão encontrando para muitos males que nós somos hoje, né, afetados, onde existe a participação espiritual do seu sofrimento. Pois é, gente. E aqui a gente se despede. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Não se esqueça, próximo domingo tem a continuação, porque a gente ainda tem. O doutor Salatiel começou a falar aí da questão obsessão, da mediunidade. A gente vai tratar disso, principalmente no outro programa. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de nós e até domingo, se Deus assim nos permitir.